Olá, boa noite, tudo bem? Que a paz esteja com vocês. Então, gente, hoje eu vou estar lendo aqui 1 Samuel, tá? No capítulo 3. Vamos ler comigo? Onde Deus falou com Samuel. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começaram a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse: Ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamastes? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, o qual se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamastes? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamastes? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: Vai deitar-te, e há de ser que se chamar dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, pôs-se ali e o chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra sua casa. Começarei e acabarei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, para iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli, que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. E Samuel ficou deitado até pela manhã. Então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia Samuel relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: Eis-me aqui. E ele disse: Qual é a palavra que te falou? Peço-te que não me encubra nada. Assim, Deus te faça e outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe cobriu. E disse ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos meus olhos, aos seus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo o Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló, pela palavra do Senhor. Olha que lindo, gente. Deus falava com Samuel, né? Samuel, gente, era um menino. Vocês lembram que eu comentei com vocês no meu testemunho? Depois vocês dão uma olhadinha lá nos testemunhos que eu falei com vocês. Que eu admirei demais essa história da Ana, né? Que o Eucana era casado com duas mulheres. Aí a Ana teve a determinação
E a fé, gente, né? Coragem de ir pro templo, orar e pedir a Deus um filho. E ela ainda falou que era um filho varão. E Deus concedeu, né? A vontade dela e deu para ela Samuel. Aí Samuel ficou no templo com Eli, né? O profeta Eli. E o profeta Eli já estava bem velhinho e estava até, né, meio cego já, ó, que aqui fala, né, que ele já estava deitado, porque a luz do Senhor, no caso, o sol já estava se pondo, e ele não podia mais enxergar, né, não podia ver. Aí Deus foi, a primeira vez Samuel já estava jovem, né, jovenzinho que fala, e o jovem Samuel, ó, serviu o Senhor perante Eli, né? Aí Deus chamou Samuel. Só que como Samuel não conhecia a voz do Senhor, né? Deus nunca tinha falado com Samuel. Aí Deus chamou Samuel. Samuel achava que era Eli. Corria lá, oi Senhor, eis-me aqui. Aí o Eli falou com ele, não te chamei Samuel. Vai deitar, moleque, vai dormir pra lá, não te chamei não. Aí a segunda vez o Senhor chamou de novo, Samuel correu lá no Eli, né? Oi, Senhor, tu me chamaste? E dá pra gente perceber também o cuidado, né, gente, de Samuel com Eli, né? Foi pro templo desde novinho, né? Servir a Deus junto com o profeta Eli. E o carinho que ele tinha por Eli, né? O Eli não enxergava muito bem, o Eli já estava deitado lá, o profeta Eli, né? Já estava deitado. E Samuel também já estava deitado. E todas as vezes que Samuel ouvia a voz, né? Achava que era o profeta Eli que estava o chamando, mas não era, era Deus, né? Como ele não tinha ainda ouvido a voz de Deus, né? Aí, pela terceira vez aqui que Deus chamou Samuel, aí o Eli se tocou, falou assim, não, Samuel tá ouvindo, né, pela terceira vez, então é Deus, filho, vai, deita e fica deitadinho. Se você ouvir de novo te chamando, você responde que é Deus que tá te chamando. Você fala, eis-me aqui, Senhor, seu servo está ouvindo. Aí quando a terceira vez que Deus se pôs de novo e chamou Samuel, Samuel, aí o Samuel falou, eis-me aqui, Senhor, né? Aí Deus entregou para Samuel e disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa nova em Israel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos, ó. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli, ó. Aí Deus estava avisando Samuel que ia acabar com a família do Eli, né? Porque o Eli não educava os filhos, gente, né? Infelizmente, o Eli deixava os filhos fazer tudo o que queria. Então, como diz, Deus irou, né? Deus pediu, Deus avisou para ele, né? Que não era para deixar os filhos deles à vontade, que era para educar. Ele não educou. Então, os filhos dele, ó, fazia-se os seus filhos execráveis, né? Não os repreendeu, ele não repreendeu eles. Portanto, Deus jurou por Eli, ó, que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares, ó. Então Deus já tinha avisado a Eli que não ia adiantar mais o Eli fazer sacrifício, nem oferecer ofertas, nem manjares mais. Deus já tinha irado, então Deus já ia acabar com os filhos de Eli, né? Aí Deus foi e falou com Samuel para avisar o Eli. Aí Samuel deitou e dormiu, ó. E Samuel ficou deitado até pela manhã. Ó. Samuel ainda teve a paciência de ficar deitado até na manhãzinha, né? Passou a noite inteira lá. E Eli deve ter ficado na curiosidade, né? Para saber o que Deus tinha falado com Samuel. Aí no outro dia ele abriu a porta, e, né, que já estava claro, e foi lá conversar com ele, com Samuel, caso do Senhor. Ó, porém, temia Samuel relatar essa visão a Eli, tá vendo? Ele temia, ele não queria falar com Eli, né? Poxa, como é que eu chego no homem que me criou, né? Porque a partir do momento que a Ana teve ele lá, levou ele no templo, eu só ia lá para levar, né, as vestes para ele, veste nova, ia lá visitar ele também. Mas ele foi criado ali por Eli, né, gente? A gente deu para entender que é por Eli que ele foi criado. E tinha que falar com Eli, que Deus ia acabar, né, com a família dele. Ó, então Samuel, ele perguntou e temia Samuel relatar a visão. Então chamou Eli Samuel e disse, Samuel, meu filho. E disse ele, eis-me aqui, né? E ele disse, qual é a palavra que te falou, hein? Qual a palavra que Deus te falou? Peço-te que não me cubra nada.
assim Deus te faça e outro tanto. Ou seja, se você me esconder alguma coisa, Deus vai fazer o outro tanto, né? Que falou que ia fazer pra mim. Ou seja, né? Botou ele ali no cantinho dele. Você conta, ó. Deus vai fazer o dobro que vai fazer por mim. Olha aí, ó. Se me encobrires alguma palavra de todas as que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe a cobriu. E disse ele é o Senhor. E disse Eli, né? Aí ele falou com Samuel, Deus é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele. Aí Samuel continuou, né? Obedeceu direitinho, mandava, né? Os recados que Deus mandava, né? Aí Samuel cresceu ali na presença do Senhor, e o Senhor continuou com Samuel, ó. E todos os israelitas, não, peraí, e era com ele, ó, o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra, tá vendo? Tudo que Deus falava, ele guardava, e não deixou cair por terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Aí Deus já confirmou Samuel como um profeta, tá vendo? Né? Isso que eu falo com você, gente, vale a pena a gente confiar em Deus, entregar a vida da gente para Ele, né? E Deus confirma. A Ana ficou maior orgulho, né? Ela pediu a Deus, como diz, já tinha o que falar com a Penina, tá vendo, Penina? Você ficava abusando de mim, me fez chorar, me fez ficar chateada. Foi bom, Penina. Se você não tivesse feito isso, eu não teria tido Samuel, ela não teria ter gerado, né? Ela não teria gerado Samuel, porque Samuel só foi gerado porque ela ficou muito amargurada, né? Não conseguiu dar filho pro marido, Penina ficava ali atormentando ela todo o tempo. Aí foi onde ela teve essa determinação de subir pro templo e orar a Deus e entregar Samuel para Deus. E valeu a pena, tá vendo? E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Louvado seja Deus, né, gente? Aí Deus continuou a manifestar a Samuel. E todas as vezes que Samuel ocorria a Deus, ele ouvia, entendeu? E é assim conosco também, gente. Deus tá falando aqui, não tá falando só com Samuel, não. Deus tá falando conosco, né? Samuel obedeceu, Samuel ouviu a voz de Deus. Nós também podemos ouvir. Se a gente orar a Ele, clamar e pedir com todo fervor, Ele vai nos ouvir, gente. Ele é Deus bom, misericordioso, né? Então, gente, fica aí com vocês essa palavra de hoje, tá? No 1 Samuel, capítulo 3, tá? Verso 3, né? Do 1 ao 21, tá? Fica aí com vocês, ó. Paz do Senhor Jesus, Deus abençoe vocês, ó. Amo vocês, tá? Beijo no coração, gente.